Boa tarde, prefeito. Boa tarde a todos. Então, nós vamos fazer, conforme o prefeito havia anunciado, a apresentação do resultado da primeira fase do censo sorológico para SARS-CoV-2 em servidores e escolares da rede municipal de ensino e também nos CCAs no município de São Paulo. Resultado do dia 22/10/2020. Nós fizemos em todo esse processo a proteção responsável na comunidade com as ações intersecretariais, com a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria ISMADES. O controle da cadeia epidemiológica em clusters evita a disseminação da doença para outras regiões. O município de São Paulo faz o monitoramento de 629.109 pessoas positivas e seus contatos familiares foram realizados através de mais de 1.300.000 testes de PCR e de testes sorológicos. A ação intersecretarial, o censo escolar, a testagem e as ações educativas entre SMS e a Secretaria Municipal de Educação, iniciou-se no dia 1/10 com a procura voluntária para a testagem. A primeira fase, que de 1/10 a 29/10, a testagem em crianças do 3º e 9º ano, entre 9 e 13 anos, e o ensino médio entre 14 e 19 anos. Também para professores e profissionais de apoio, num total de 192.000 pessoas. Até o dia 21/10, que estavam previstas 129.412 pessoas com procura voluntária, nós testamos 65.400 pessoas, o que dá um total de 50,5%. Sendo desse universo, 8.621 pessoas positivas, o que significa 13,2% deste universo. Esse dado é importante porque ele absolutamente coincide com os resultados das 8 etapas do inquérito sorológico, que aí media a prevalência da imunidade na cidade, que na 7ª fase, vocês se lembram, deu o índice de 13,6%, e entre as crianças, uma prevalência de 16%. Então, não só o inquérito, que levava em conta a prevalência, mas agora o censo, que leva em conta a proporção, os números são muito próximos, o que demonstra que todos os cálculos matemáticos e toda a estratégia estabelecida por Secretaria de Saúde se comprova como absolutamente correta nos números. Então, 8.621 positivos, 13,2%. Entre os positivos, destacam-se as crianças e adolescentes, com 66%. Ou seja, estratificado esses números, crianças de 9 a 13%, 2.890 foram positivas, crianças de 14 a 19 adolescentes de 14 a 19 anos, do ensino médio, 2.849, e professores e profissionais de apoio, 2.882. A segunda fase será a partir de 4/11. Aí nós devemos ampliar a testagem para a população escolar e profissionais da educação, num total de 779.464 pessoas. Todo esse processo agora de chamamento público para a realização dessa testagem está em curso pela Secretaria de Saúde. No caso da ação intersecretarial com a Secretaria, entre a Secretaria Municipal de Saúde e a ISMADES, a Secretaria de Assistência Social, nós tivemos a testagem de crianças de 6 a 14 anos e profissionais dos nossos CCAs. 3 fases, num público de 17.790 pessoas, foram testadas 12.080 pessoas, 68% até o dia 20/10. Sendo 1.205 positivos, 10%. Desse universo de 1.205, 777 eram alunos,
e esses deram 64,5% de positivos, enquanto 428 adultos positivaram, numa taxa de 35,5%. A maior proporção, por exemplo, de soropositivos é entre crianças e adolescentes. As ações realizadas nos CCAs, de ludoterápicas e de psicoterápicas, tiveram a participação de 258 profissionais da saúde, entre educadores físicos e psicólogos. Nós tínhamos uma previsão nessa ação de atendimento de 1.878 crianças, participaram até o dia 16/10, 304 crianças voluntariamente. Nós agora estamos colocando aqui que são os estudos e as análises de cenários em outros países em relação à questão da abertura das escolas. A experiência europeia, que nós sabemos, lá nós tivemos fortes medidas de controle, mas também o processo de flexibilização também foi muito rápido. Na Europa, a educação foi tratada como uma atividade socioeconômica, diferente da estratégia estabelecida pelo município de São Paulo, que não tratou a questão da educação dessa maneira. Mesmo o estudo e publicações feitas, como, por exemplo, pela Lancet, num artigo publicado na Universidade de Oxford, que apontava exatamente os perigos que se tinha com a volta da comunidade das aulas. Nós tivemos aí, vamos mostrar os gráficos, o Reino Unido, por exemplo, não adotou as medidas de orientação sanitária e acabaram tendo os resultados que nós estamos vendo aí. Nós estamos colocando aqui 3 gráficos que mostram o comportamento na área das decisões na Europa, na área escolar. Na França, nós tivemos o pico inicial, depois a queda que ocorreu dos casos na França, a abertura das escolas em 20/5 até 30/6, em seguida, o sistema deu férias escolares às crianças de 1/7 a 31/8, as crianças ficaram 2 meses de férias, e isso provocou, como nós estamos vendo aí, casos novos na França. Em 14/8, 1.962 casos novos, em 14/9, 8.045 casos novos, em 14/10, 17.387 casos novos, com também um aumento de óbitos na França, em função da medida adotada, que não foi diferente também na Espanha. Abriu-se as escolas no período de 1/6 a 30/6, depois deu-se férias escolares de 1/7 a 8/9, ou seja, chamaram as crianças para as aulas, houve o processo de contaminação e depois deram férias para as crianças voltarem ao convívio das famílias. 2 meses de férias também. E aí nós vimos, em 14/8, 4.064 novos casos, em 14/9, 9.740 casos, em 14/10, 10.308 novos casos, também aumentando a taxa de óbitos na Espanha. E, finalmente, o último gráfico, e o mais complexo, é do Reino Unido. Volto a dizer, na Europa, a área escolar, essa área foi tratada como um segmento, uma atividade socioeconômica. O processo de flexibilização lá, que foi tão rápido como foi o crescimento de casos, acabou ocasionando exatamente esses gráficos. No Reino Unido, a abertura das escolas de 1/6 a 30/6, e em seguida, dá-se férias às crianças em 1/7 a 31/8, também com 2 meses de férias, e aí os novos casos, em 14/8, 970, em 14/9, 3.050, em 14/10, 14.972 novos casos. Em função, então, de todo o processo de inquéritos sorológicos, nós fizemos no
município, 8 inquéritos para adulto, 4 inquéritos para crianças, e agora também, essa primeira fase do censo, as considerações que a Secretaria e a Vigilância Sanitária trazem, então, nesse momento. Então, a Secretaria Municipal de Saúde, baseada em marcos e evidências, realizou um monitoramento diário de dados ao longo das etapas de flexibilização na cidade de São Paulo. Esta feita de forma responsável e gradativa. Realizou inquéritos sorológicos em crianças para subsidiar as ações e as medidas tomadas pelo prefeito, e que revelaram, primeiro, uma alta taxa de escolares assintomáticos, 70%, uma baixa prevalência entre professores, apenas 7%, o expressivo número de escolares que convivem com população idosa, 25%, e dos óbitos no município de São Paulo, 76% dos óbitos se encontram em pessoas maiores de 60 anos. A Prefeitura Municipal de São Paulo flexibilizou voluntariamente o retorno escolar e atividades em SMADs, na assistência social, ofertando o censo de testagem para a Covid, o que revelou também que somente 50% de interesse por parte das escolas e das famílias. Neste contexto e com o cenário atual dos países europeus, entende-se que não é oportuna a volta integral das atividades escolares. Então, recomenda-se a manutenção das atividades extracurriculares de forma voluntária para as crianças até 14 anos.